O Flamengo está certo. Ele está protegendo os jogadores. O que está errado é o sistema, como falaram. Cada vez temos menos oportunidade de falar. Eu sempre prefiro esse é o assunto. Tem elenco que custa 30 milhões por mês. Ou estou falando de coisas que ninguém conhece? Não. E isso tudo vai pro ralo quando o cara faz um negócio desse. Pode determinar uma classificação, uma desclassificação na Copa do Brasil. Pode determinar uma pontuação ou não pontuação no Campeonato Brasileiro. Técnico ser demitido, jogador acabar a carreira, ser herói. É muito sério. Meu querido, o Lugano simplesmente ficou revoltado, meu parceiro. Vamos acompanhar agora a imprensa analisando esse confronto de ontem, Flamengo e Atlético Paranaense. Assista esse vídeo até o final, completaço, pra você ficar ligado em toda essa repercussão sobre o jogo, sobre a arbitragem. Infelizmente não tem como, gente, deixar esse assunto, ainda mais com a declaração do CNM, rapaz. Vocês têm que ver o que o CNM falou dessa vez sobre esse absurdo que foi cometido ontem contra o Flamengo. Então já chega aí, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso crescimento, você não tem noção disso. Deixa teu comentário que eu também vou ler e vamos assistir aqui o debate Lugano, Dani Boaventura, Mauro Naves, Oswaldo Pascoal. Parece realmente que foi unanimidade que o Flamengo foi operado sem anestesia e mesmo assim conseguiu a vitória por 2-0 lá no gramado sintético. Então, vamos embora aqui pro vídeo e assiste até o final, hein? São 5 títulos do Grêmio e 4 do Flamengo, se eu não estiver enganado, que vão se encontrar aí. Títulos de Copa do Brasil. E os dois venceram de forma justíssima em 2 jogos que foram muito interessantes. Foi jogaço. Muito. Foi jogaço. Teve uma hora no final ali que claro, esse negócio de horário era para começar mais cedo o jogo do Grêmio, mas Sim. Atrasou por causa da chuva, aquela coisa Mas e chegou tal. uma hora que teve que abandonar um para ir pro outro. Para ir pro outro. Aí eu fui num pedaço do jogo do Grêmio, e aí a gente tá vendo esse jogo que foi bom, que eu esperava, dizia outra, não tem como ser um jogo chato de se ver, vai ser emocionante, e foi mesmo. Mas, eu pus um pedacinho lá no Grêmio, era uma bola na trave, a outra no travessão, outra vez eu falei, agora como é que eu volto pro jogo do Flamengo? Aí fiquei esperando pra ver. Tem que ser multitelar. Não, multitelar, aí vai pros pênaltis lá, e aquela coisa toda, e não sei o quê. E, enfim, muito legal esse jogo. Claro que o Atlético não tá gostando, o Flamengo... Agora, aquela história. Até o Flamengo que ganhou, saiu classificado, saiu reclamando, não aprovo o que o Palmeiras fez de não deixar ninguém falar, e acho que o Flamengo também erra, porque a gente está pensando mais na torcida imensa do Flamengo, que quer ouvir, nem que seja reclamação. Ontem está certo reclamar. Ontem está certo. Ontem... não sei, talvez pelo cartão do Gerson, o cartão do Thiago, o lance do impedimento... Cartão do acho que Gabriel. não. O cartão da Arrascaeta no jogo. Sim. Cartão do Gabigol. O cartão do Gabigol foi ridículo. Não, e a súmula. Ele colocou antidesportiva. O juiz é antideportivo. Dani, não tem nada mais deportivo que você comemorar um gol. El estádio visitante com a torcida rival. É futebol, toda a vida foi isso. Aí vai fazer o quê quando você faz o gol? Fica caladinho ali? O juiz é antideportivo. E passou dos Braulio da Silva Machado. Cara, esse cara tem que ser punido. Como vai colocar isso na súmula? Ele é antideportivo. Não tem nada mais deportivo que comemorar um gol de visitante com a torcida adversária. E eu não vi essa provocação toda. Ele foi lá para um canto lá e o estádio estava cheio de torcedores do Atlético. Ele vai comemorar o gol. Mas enfim. Olha que vai. Não. Agora, assim, do jogo em si, do futebol em si, eu não me lembro, assim, nos últimos tempos, o Flamengo ter dado tanta chance de finalização para o adversário. Foi um absurdo, né? 20 e tantas finalizações. Só contra o Bragantino sofreu mais chutes. Um pouquinho a mais, né? E ainda assim foram 20 e tantos. Eu digo, pela grandeza deste jogo aí, é que no Bragantino foi 4-0, né? Que foi... Deus do livre, foi pesado aquele resultado. Agora aí o Atlético, mas você olha no gol, você olha quais foram no gol. Antideportivo, tá louco. Foi nesse momento aí que ele comeu um pedaço de hambúrguer? Não, isso foi outra hora. Ali é o momento que ele tá comemorando o gol, que foi a atitude antidesportiva, segundo o Braulio, que acabou rendendo um cartão amarelo ao Gabriel. Ele tá na casa do rival, a torcida visitante a gente sabe que é um cantinho lá no alto. Vai comemorar como um gol. E
ele comemorou o gol. E assim, ele fez a tem nada comemoração mais- padrão, mais ele não fez saiu, nada e diferente. ele saiu em linha reta, ele não foi provocar ninguém, não fez sinal de silêncio para ninguém. Mas continuo sendo contra não falar. Vai lá, fala, reclama. Isso. E fala, ó, tá errado, esse juiz fez isso, fez aquilo. Porque o juiz põe lá na súmula, a gente fica falando do juiz depois. O técnico não falar, Entramos é muito na legal. arbitragem. Então, a gente ia falar do jogo e a gente está falando da tem arbitragem. jogadores é isso? que têm sido punidos por falar, né? O Araújo em São Paulo, acho que também em Palmeiras. Então, O Zé Rafael foi pro STJD. Não, por e conta da Araújo em São Paulo também. por conta da Então, Copa do hoje Brasil do ano passado. virou também perigoso se expressar. Não só comemorar um gol, já comemorar um gol já é perigoso, você pode ser suspenso. Mas você também reclamar, também pode ser suspenso. Então, o que pode fazer o jogador? Nesse Mas o insólito. São Paulo podia explicar como é que foi taticamente. E pode É ser isso, o suspenso jogador podia ser poupado, mas o Sampaoli podia ter Sampaoli falado. podia Vamos ter colocar falado. o tweet, só, já que a gente Mas, entrou enfim, nesse assunto da arbitragem, daqui a pouco a gente vai pro jogo então, que a gente tem que escolher não, o eu tava caminho no aqui. jogo, eu tava Não no bagunça jogo, meu jogo negócio foi aqui não, hein, vocês? Eu Vamos tava falar no da jogo. arbitragem, O Carlos jogo Pascal. foi bom, o jogo foi Eu bom. tava no jogo que era bom e eu esperava que fosse Bota bom o tweet mesmo. aí na tela pra gente falar dessa arbitragem. tá lá. Daqui a pouco a gente fala do jogo, Pascoalzinho. Por determinação da direção de futebol, atletas e Sampaoli não concederão entrevistas. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Esse foi o tweet oficial do Flamengo durante o jogo, tomou essa decisão. Eu entendo que o jogador não fale, mas o Sampaoli eu acho que podia ter falado. Eu sempre quando isso acontece, eu acho que isso parte de uma arbitrariedade, né? É arbitrário isso. Você impedir o torcedor do Flamengo de ter a impressão de quem esteve dentro de campo. Você impedir o torcedor do Flamengo de saber que o time está classificado e ele não poder comemorar com uma fala dos seus craques dentro do campo. Ah, mas Osvaldo, hoje isso é perigoso, porque você sai do jogo, cabeça quente, emocionado por ter vencido ou perdido. Talvez bravo com o juiz. Você coloca uma palavra errada. E hoje você é suspenso e perde a semifinal. O Flamengo está certo. Ele está protegendo os seus jogadores. O que está errado é o sistema, como falaram. Cada vez temos menos oportunidade de falar. Eu sempre prefiro Esse é o assunto. a ponderação. O Gabigol, no aquecimento, foi afrontado pela torcida do Atlético Paranaense. Como sempre ele é um personagem, né? Ele Desse é Como confronto todo personagem e é isso. grande da história do futebol, mais em Brasil. Sim. Aconteceu com todos alguma vez. Desce pro vestiário, ele dá um miguezinho, dá uma paradinha e levanta o calção e mostra a tatuagem da taça Da Libertadores. para a Folclore torcida. de futebol, tá perfeito. Entendeu? Ele foi afrontado, foi lá e falou, só que... Quando acabou o jogo, ele desceu normalmente, não falou, desceu até abraçado com alguém da comissão técnica. Acha que aquele moço que tá ali atrás de você no telão, ó, ele tá chamando o Gabriel de lindo? Não, tá... Não, craque, era craque. Pelo Fenômeno, tá falando pra ele. A gente chegou. Aquele não autógrafo, tá eu quero falando dizer pra o ele. seguinte, E olha na mão dele ali, é um hambúrguer. é Na hora o eu achei que hambúrguer era um que jogaram no- chocolate. olha lá. é o hambúrguer, e aí... Isso assim, é o alfajor de dulce de leite. Não, é um pedaço de hambúrguer. É assim. E aí Marcelado. ele come o hambúrguer, isso é um risco, né? Ele não foi muito inteligente porque, nessa, a gente não sabe, meu o irmão. jogador, a gente não sabe o que pode conter nisso aí. Né? É Braulio, É um cara. risco que ele assumiu, até como atleta para profissional de com futebol, como ser humano. Né? É um risco que o Gabriel assumiu. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu entendi todas as explicações do CNM, escutei com muita atenção, mas eu vou dizer um negócio para você. Eu não tô convencido do impedimento. Não dá, cara. Não Não, tô. dá. Mas você tem certeza que não estava impedido? Porque É. eu não consigo ter essa certeza como também. no gol do Palmeiras no final de semana contra o Flamengo, que eu não estou convencido de que o Murilo estava impedido pela rótula do joelho, porque a bola, quando sai o lançamento, a bola já está em movimento, aí eles traçam a linha, Depende do recorrido do pé. Isso. Esse segundo faz toda a diferença. esse milésimo de segundo faz toda a diferença. Para mim, eu tenho dificuldade de entender. E tenho dificuldade de entender esse impedimento. Confesso para vocês. Eu sei que há explicações, que as câmeras não são as melhores, Tem a câmera de sistema, cá e a sim, o câmera de sistema, lá. um software. É muito delicado, é muito sutil. Nessa aí não tá. Aí você vai medir no ombro, vai medir o ombro com a chuteira, só que a chuteira está na frente do ombro. Um desastre. Tem que ir direto à fonte de quem fez esse regulamento. Obviamente que não foi Selene, não foi o árbitro do jogo. Tem alguém mais em cima lá em Europa que fez essa barbaridade. Só uma informação. No futebol uruguaio, sábado, aconteceu exatamente o mesmo.
mesmo lance, 2 goles anulados por Peñarol, iguais. Hay una polémica, porque ninguém consigue ver o impedimento, é milimétrico. E é um sistema de VAR, que é o mesmo que está no Brasil, então hay que ir à fonte do problema, né? Não à jogada especificamente. Tá bom, Lugano, mas se eu deixo esse lance aí, não para o VAR, mas para o olho do assistente, ali, ó, eu vou confiar mais nele. Mauro, eu não, eu confio no soft. Mauro, o Bandeira marcou. 140 anos de futebol. Ante a dúvida, segue. Sempre foi igual. Ante a dúvida, é gol. Tá, você beneficia o atacante, mas esse o mais marcou. valioso que tem no futebol. Eu sei, eu sou a favor disso, eu sou a favor de engrossar essas linhas para ver se elas Como se na Inglaterra. encostam. Claro, eu já falei isso aqui, para ver se a gente volta a ter o chamado gol da mesma linha, que não tem mais. Quando você estava na beira do campo, como Sim, era? Ante a dúvida, não, continua. Pro gol. Só que, assim, esse Bandeira ele deu. E ele podia estar errado. Aí foram lá confirmar se ele estava errado ou não e acharam que ele estava certo. Porque ele corre, e hoje o CNM diz isso lá, ou ontem um comentarista dizendo, que ele corre dizendo delay, que é o que aconteceu no lance do Rony lá, completamente diferente, porque o árbitro não apitou. Este Bandeira saiu correndo e gritando delay, que é aquela história. Ele está impedido, na linguagem deles, ele está impedido, mas vai esperar acabar o lance, que ele vai ser revisado. Então, se não tivesse o VAR aí, eu ia ter que acreditar nos olhos desse Bandeira. Num lance tão difícil. A decisão de campo foi o impedimento, né? Foi de campo. Ele levantou. Só que eu acho que o soft provou ali. Ah, é o ombro, é a axila. Aí a gente vai discutir por que a axila... Agora a gente está descobrindo eu que tenho muita dificuldade, eu Acontece compreendo tudo isso, só que eu exatamente o tenho mesmo muita em todas as dificuldade de ligas. Muito entender difícil. onde foi traçada a linha. A gente vai ouvir o Isso. CNM para tentar entender isso, mas assim, a minha questão não é o posicionamento de câmera é ruim para todo mundo em qualquer jogo, a impedimento milimétrico a gente vê em qualquer jogo. A minha questão nesse E a lance imagem é específico ruim. traçaram a linha quase no cotovelo do No, Gabriel. mas tem um software aí que es universal, vuelvo a repetir, funciona en todas las ligas y en todo lugar es la misma polémica. Este lance no es culpa de arbitraje, es Sí, ¿no? culpa Da regra. del cabeza, no sé, perdida que fez ese reglamento. Vamos entender a cabeça do CNM pra gente O continuar. CNM também não tem culpa, ele está cumprindo regras Mas de mesmo FIFA. assim, Mas se fica você tentando analisar... explicar, né, coitado? Não, tem que... O Daniela, analisa o bico da chuteira. Não, mas essa aí já não está no meio do braço O dele, bico- gente. o Olha bico lá. da Essa chuteira. Mas não já para aí, tá vai mais- andar a linha. E depois, obviamente, tem o bom senso, né? Olha lá. Que o Andou, que menos... viu? É, mas se anda, Mas aí, tá ruim. então como é que você vai medir? O ombro onde é que é? O ombro é na axila, é na manga da camisa ou é o ombro, é o ombro? Olha lá, tá no cotovelo. Pra mim, essa linha tá no cotovelo. Mas mesmo assim, Daniela, olha, a inclinação do corpo não dá pra você ter uma ideia. Não dá pra você ter uma ideia, porque a imagem ângulo não da é câmera conclusiva. é ruim, né? Com certeza, matematicamente, o software Sim. está certo, né? Só que tem um bom senso Sim. do espírito do esporte do futebol que está por cima de um cálculo milimétrico matemático. A isso há que ir, a origem do problema. Acho que a arbitragem não tem culpa, porque tem que cumprir Passa esse como na regramento. Inglaterra, 2 pixels a linha do zagueiro e 1 Beneficia pixel o- a linha Os ingleses fazem tudo mais rápido, a linha do atacante. Sabe o que acontece? Nunca vai estar nessa situação. Eles vão contra a FIFA. É. Se a FIFA A Inglaterra- lógico, porque eles não, o melhor para futebol, para meio espetáculo é isto. E eles fazem. É. Aqui não, aqui queremos cumprir aquilo que está errado. Isso está errado, mesmo que venha uma ordem da FIFA. Não sei, mas é bom senso. Aparentemente, foi bem anulado. Mas é tão milimétrico Claro. a coisa, que eu continuo achando. Essa câmera eu não consigo Não dá, dizer. não, até porque, como ela é longe, aí você Não, e fica a com a câmera impressão tá é porque eles pegaram a câmera que vem lá do impedimento, que normalmente marca impedimento dentro da área grande, não sei o quê, para pegar um lance lá no meio campo. Aí fica embaçado, aí parece que está aqui no meio do cotovelo do Gabigol, fica estranho. Mas aparentemente depois eles mostraram a do meio campo, que foi pedida por outras emissoras, achando que a câmera A imagem que mostraria a gente mais. vai falar, né? A E imagem que eles ficou. usam no VAR é Mas da de todo TV Globo. jeito é tudo milimétrico. Ah, bom, mas milimétrico, mas é impedido, ok. Só acho que começa a aumentar essa linha, ver se encosta. Hoje vai favorecer um, amanhã favorecer o outro. Vai fazer Mas o a teste... gente vai ter um futebol mais perto daquilo que a gente sempre teve. Ô, gente. Mauro, a FIFA vai começar a fazer o teste agora na Liga de Suécia.
Sim, a aquele- engrossar a linha. A engross- Depois de 8 anos, perceberam e vão fazer o teste na Suécia. Aí parece O que que agora... mais espera? Aí, Mas parece que que mais agora... se espera? O teste já foi Para ter- feito na Inglaterra. E muito mas, bem mas feito. sem permisso da FIFA. Eles Ah, fazem sim. o que fazem Sim. para... A FIFA Não, vai fazer vir na outra lei, Suécia. né? Do cara tá... Quero ver essa vai lei. mudar a lei também, de A agora... proposta agora da próxima reunião Dos velhinhos dos lá. velhinhos Dos velhinhos que jogam que jogam cricket. cricket. Jogam Maravilhoso, cricket. isso foi dos maravilhoso. velhinhos do Diego Cricket e Lugano, golfe jogam. eles vão agora eles vão verdade, é analisar verdade. Maravilhoso. o impedimento só com o corpo na frente. Um corpo à frente. Se tiver o ombro, jogador com o axila, corpo meio na frente, corpo, não. Só um É um corpo à corpo frente. de vantagem. É uma análise, Aí, mas tudo não bem. está aprovado ainda. O que está aprovado é isso que o Lugano Então, falou. calma, por Eles vão enquanto, a testar gente tem na que Suécia ouvir e talvez o na CNM. próxima Vamos ao temporada CNM. isso será Depois utilizado. desse- Só para quem anos, chegou vendo depois, isso. a história é o seguinte: Diego Lugano, aqui na nossa abertura, explicou que quem faz essas regras de VAR e etc. é um conjunto de senhores que jogam cricket e nunca pisaram num Na campo International World, de na futebol. Inglaterra. Esta é a explicação de Diego Lugano. Vai, CNM, dá a sua explicação aí. Não tem nenhum jogador. Nesse momento, a gente já vê que o jogador de branco aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela. Mas a gente tem que terminar o traçado dela. Então eu vou colocar o traçado no atacante. Então, Péricles, uma coisa bastante importante aqui, porque no jogo, se você puder parar, Raul, no jogo ontem havia comemoração. Houve uma comemoração como se não tivesse impedido. Né? Mas as pessoas todas, os jogadores, os torcedores, quem está assistindo na televisão, tem que esperar o momento final da traçada da segunda linha. Porque se corpo inclinado, ele tem uma tendência a enganar o visual. Isso é muito importante, né? Porque existe uma confusão muito grande. Eu tô até com a blusa que me ajuda aqui, porque normalmente as pessoas pensam que essa faixa branca da minha camisa é a referência do ombro, mas não é. Mas não é. A regra claramente demonstra que no final da axila eu tenho que traçar uma linha horizontal. Tá? Essa linha horizontal, ela abrange a área aqui, ó, do final do braço do jogador. O ombro não é na costura da camisa. Né? O ombro é toda a região, inclusive uma pequena Não tava parte aí. do Não braço tava aí. como referência. E é importante, Péricles, é muito importante. Isso não é a minha opinião. Isso não é a opinião do Péricles. Isso é texto de regra. Agora, confirma as duas linhas para mim. Não tá Confirma aqui. as duas linhas Mas para não mim. tá aqui. Dá aqui uma fala de offside, o gráfico aparece dizendo offside, que é impedimento. E o zoom, né, braço. que é E o importante. zoom que é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas. Não é um lance ajustado. É claro, tá vendo? É isso, ó, que a gente está falando aqui. Depende muito do ângulo que você olha essa imagem. Por essa imagem é muito difícil ter certeza. Em outra câmera, talvez ficasse mais claro que a linha reta, traçada, mostrava efetivamente essa clareza que o CNM prega Porque- e que eu não consigo ter. Ô, Daniela, o senhor que está em casa, o senhor merece uma explicação. As câmeras que são utilizadas para que a linha do VAR seja traçada são as câmeras utilizadas pelas detentoras dos direitos de transmissão. Então, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, são as câmeras que a TV Globo se utiliza. Então, todas essas câmeras que nós conhecemos, Jiboia, Kennedy, Léo, Cezinha, eles trabalham para essas empresas que prestam serviço. Entendeu? A culpa é deles, então. Não, eles montam aqui a câmera do impedimento para o futebol, para a transmissão de futebol. A câmera de impedimento ela fica entre a linha da grande área e a intermediária. Perfeito? Ô, Kennedy, não é assim que vocês montam lá? Entre a linha da grande área e a intermediária. É isso. Tem um monte de mãozinha é isso aí, ali né, atrás, Cezinha? ó. É isso aí. Aí, do monte de outro mãozinha. lado, na mesma coisa, da linha da grande área e da intermediária. A câmera do VAR tem que ser mais detalhada. Ela tem que ter no mínimo 3 câmeras de cada lado para traçar as linhas de maneira correta. Você ter, além da utilização dessa câmera, que é muito boa, que são espetaculares, mais outras câmeras que possam dar uma clareza para a gente dirimir essas dúvidas. Porque não é possível que a gente, todo jogo, tem que falar a mesma coisa. A linha não é clara, a câmera está em diagonal. Eu já vi linha ser traçada de esgueio, vocês não viram? Opa! Eu já vi várias linha vezes. ser traçada de esgueio. Então por quê? Porque as câmeras não estão bem colocadas, porque elas servem para a transmissão de TV. Nós trabalhamos em uma emissora de TV que é a casa da Libertadores, a casa da Copa Sul-Americana. E a gente faz toda semana isso, gente.
Toda semana a gente faz isso. Então o senhor merece uma explicação que está em casa do que acontece. Se a CBF tivesse o cuidado do VAR de colocar mais 2 ou 3 câmeras laterais para dirimir as dúvidas, inclusive se a bola entrou ou não, porque se você gasta muito dinheiro, quanto gasta para o negócio da câmera, a bola que pica dentro e sai fora? Chip da bola? O chip da bola, o escambau de Madureira? Mas eles têm muita Era um negócio, um dinheiro. Agora, Mas se não você era tão tinha, grande, pelo não. menos no ano passado, tinha câmera na trave. Eu anotei O ano aquele passado dia. tinha câmera na trave que mostrava se a bola entrou ou não. Esse ano não tem, por economia. E a minha avó falava que a economia é a base da porcaria. Então o que a gente está vendo? É o que está acontecendo todo dia. Todo dia. E todo dia fico eu aqui desabafando contra a arbitragem. Parece que eu tenho um certo problema com esse negócio. Sabe qual é o meu problema? Qual? É a injustiça. Você sabe quanto custa a largada? Ó, vou citar 2 jogadores, 2 membros que vão entrar em campo do Palmeiras hoje, só 2, 5 milhões por mês. Sabe quanto custam 2 do São Paulo? 4 milhões por mês. É barato o Não. futebol? Então tudo isso é muito caro. O futebol é muito caro e trata com uma coisa que é a paixão do torcedor. Isso que a CBF tinha que entender. A paixão é muito maior do que tudo e o futebol é caríssimo. Tem elenco que custa 23 milhões. Tem elenco que custa 30 milhões por mês. Ou estou falando de coisas que ninguém conhece? Não. E isso tudo vai pro ralo quando o cara faz um negócio desse. Pode determinar numa classificação, uma desclassificação na Copa do Brasil. Pode determinar uma pontuação ou não pontuação no Campeonato Un Brasileiro. técnico ser demitido, un jugador acabar a carrera, ser herói. É muito sério. É muito sério. Isso é sério demais para ser tratado apenas como um lance argumentado pelo presidente da comissão de arbitragem. O fato é mais alto, mais elevado, precisa ser tratado com mais cuidado por parte da CBF. Mais câmeras, muito mais apreço, muito mais atenção, porque o futebol é caríssimo e cuida de uma coisa que é paixão do torcedor, não pode ser largada à toa. A questão da arbitragem com o Flamengo prova que é uma hora para um lado, uma hora para o outro, né? A anulação anterior que a gente se referia parecida beneficiaria o Flamengo, essa prejudicou, o Flamengo não falou depois da partida, e não só por esse lance, existem outros lances aqui antes da gente entrar no jogo, só para mostrar as expulsões do Thiago Heleno e do Gerson e a comemoração do Gabriel, que a gente até já passou, mas a diretoria do Flamengo também reclama muito sobre esses pontos da arbitragem, não consegue entender, e o Lugano também já falou aqui, né? Antes do esportivo você comemorar um gol é complicado. E aí a outra é o Thiago Heleno, que é expulso junto com o Gerson. Eu confesso que, assim, eu também tenho dificuldade de entender esses 2 cartões vermelhos, porque se fosse antes, era um amarelo para cada lado e estava de bom tamanho. Porque a gente viu essas encaradas durante o jogo e ainda assim... Mata-mata, era pra jogo expulsar os decisivo. dois? Não, totalmente destemperado o juiz, sem sensibilidade de jogo. Sei lá... Totalmente, talvez nem para cartão amarelo seja, é só separar, continuar o jogo. Futebol tem que ter sensibilidade, entender o que está acontecendo. É o principal, ter essa personalidade, essa sensibilidade. Acho que o Flamengo tem razão em reclamar, o Thiago Heleno está certo em reclamar. Eu não consigo entender por que os juízes acham que têm autoridade quando tiram rapidamente o cartão. Eu joguei 20 anos e sempre no vestiário ou entre jogadores, juiz que era de cartão fácil era muito menos respetável, muito menos respeitado. Inclusive, você ia a provocar nele mais facilmente que tinha cartões nos adversários, né? Então, como que muda o jogo. Então, não entendo por que essa pressa por cartão, por tirar jogadores do jogo. Não sei se alguém parabeniza a eles, se a CBF gana algún tipo de comisión por cada cartón, amarelo o vermelho, talvez seja isso, né? Não, Não passa aí por não. isso. Na época se pagava multa, né, por cartão, né? Pagava na Libertadores. Na Libertadores se pagava multa por Tem cartão. multa, né? Se pagava. Isso. Não, se pagava. Não, opa. Em muitos casos. Uma vez eu paguei uma multa Lugano, por um cartão. Eu vou paguei. citar você. Então, talvez seja isso. Vou citar você porque muitas vezes eu vi com você acontecer. Uma discussão, bate-boca, empurrão na grande área, falta, não é falta, eu fui lá, esse tipo de bate. O árbitro vem, chama os dois, gente, um joga bola, precisa nada disso, um dá a mão pro outro e segue o jogo. Osvaldo, eu te garanto que esse árbitro gana o respeito ao jogador. O cara que vem com cartão,
automaticamente, já o jogador vira para ele e fala, este cara é floxo, vamos fazer ele começar a jogar cartão para todo mundo. E isso é oposto a lo que eu sempre escuto, às vezes, comentar na televisão, quando eu assisto jogos, que quando o cara dá o cartão, a autoridade. Não, é oposto. O jogador pensa exatamente o oposto. Este cara é floxo. Qualquer coisa vai ter um cartão, então vou fingir, vou forçar ele a dar cartão para o adversário. E aí o jogo vira o que vira, né? Lugano, e até vamos falar assim, na malandragem, né? Eu trabalhei junto muito tempo com o Arnaldo César Coelho e tal, né? E então, às vezes, tinha uns lances que ele falava, pô, tem hora que o juiz, faz de conta que não viu, você vai falar. Esse lance foi depois dos 90. Claro. O jogo estava 2-0. Expulsar ou não expulsar... Malandro, na verdade, e aí não sei se é a percepção correta, foi o Thiago Heleno, que estava eliminado, mas levou o Gerson para fora da semifinal. Mas não é contra ele também, ajudou o Grêmio, não ajudou nada o Thiago também, porque ele não vai jogar com o Flamengo de novo. Então, assim, o árbitro, não estou dizendo que merecia, então vou fazer vista grossa. Não. Passou dos 90 minutos. Não foi nada. Quero aproveitar para mandar um abraço aqui para Luiz Carlos, que está dizendo que se o São Paulo tivesse um zagueiro como o Lugano hoje, mandou umas fotos aqui, ele tem umas 4 camisetas do Lugano, disse que o Palmeiras nem entrava em campo. E o ex-árbitro Guilherme Sereta está lá nos Estados Unidos. Abraço, Sereta. Seretinha, gente. Tá nos acompanhando lá, ele já mora há alguns anos lá, e ele me diz assim, que a CBF deveria ter as próprias câmeras para não passar... para valorizar mais o produto dela, que é o VAR e tal. Já se falou, já se comentou sobre isso, que seria caríssimo. Né? Todos os jogos agora você vai ter as próprias câmeras para tudo. Aí eu também, estou até questionando o Sereta, e posso colocar para vocês, ia mudar alguma coisa? A câmera que a CBF ia colocar lá, não ia estar do lado da posição da câmera que está transmitindo o jogo? Essa câmera, a outra não ia ser? Essa câmera trata do impedimento para a transmissão de TV. Sim, mas a CBF tinha que cuidar da câmera. Tem que mudar o regulamento. Tem que fazer como na Inglaterra. Outra coisa, quer ver uma coisa? Aí ela tinha que botar a goal line, ela tinha que botar quantas câmeras a mais? Mais 15, 16? Não. Eu não sei se isso ia adiantar. Mais 2 câmeras desse lado, 2 câmeras dessas, são 4. Mais uma em cada trave, são 6. Não vai ser R$1 bilhão para fazer isso. Não, mas eu sei. Mas vai ter que ter um caminhão de transmissão para fazer isso. Mas essas câmeras que já são da transmissão, você se lembra muito bem quando tinha o tira-teima, era a mesma coisa, ou não era? Era isso aí. O frame para cá, o frame para lá, era o chamado tira-teima, que a TV Globo fazia. Com essas câmeras assim. Esse software hoje deve ser melhor, eu imagino. E universal. Mais sofisticado, evidentemente, do que o mesmo que vende para todas as federações. Para então, todo mundo. O mesmo erro é igual em todos os lugares. Então tem que golpear a porta lá dos velhinhos. Vamos mudar o regulamento. Eu só não sei se há mais câmeras, mais 15, 16 câmeras. Não, só a goal line para aquela do apito que teve na Copa. Eu não sei se é isso que iria resolver. Olha, galera, eu vou falar o que eu já falei aqui, velho. Ontem o Flamengo teve que vencer da arbitragem e teve que vencer o Atlético, tá? Porque foi uma forçação de barra que eu vou te contar. E o Lugano, ele tá corretíssimo. É porque os companheiros ali, naturalmente, são jornalistas. O Flamengo tinha que ter falado, torcedor, aí coloca... A realidade é que eles que queriam que... Eles nunca, a imprensa vai concordar com o Sampaoli, com os atletas não falar. Por quê? Porque é menos assunto pra eles. Então, de certa forma, eles estão certos. A gente vai repercutir menos. Como é que a gente vai ser a favor da medida dessa? Só que, ao mesmo tempo, não tem como o Flamengo ficar sem fazer nada. Não tem como, gente. O Flamengo tem que tomar uma atitude. Tudo bem, de repente, o próximo jogo não vai ter mais essa medida. Mas o Flamengo tem que mostrar que tá indignado. Porque os árbitros que erram contra o Palmeiras, por exemplo, são afastados. Agora, os que erram contra o Flamengo, não acontece nada. Né? É o quê? O Palmeiras tem mais força de bastidor do que o Flamengo? E o pênalti que teve no Everton Ribeiro? Sim, uma classificação muito legal do Flamengo. A gente tá feliz, mas infelizmente a gente tem que falar de arbitragem. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão, saudações brunegras.